Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje teremos uma aula sobre associação de resistores em série e em paralelo. Se você quer saber mais sobre esses dois tipos de associação de resistores, vem comigo, você está no vídeo certo. A principal coisa que precisamos saber na associação de resistores em série são as características dessa associação. A primeira característica que eu quero chamar a atenção é a corrente elétrica. Observem, galera, eu tenho uma corrente elétrica passando por essa associação de resistores em série. A pergunta que não quer calar: essa corrente, ela é igual ou ela é diferente em todos os resistores? Simples. Essa corrente elétrica, ela é constante e diferente de zero. Logo, eu tenho isso aqui. Eu tenho que a corrente total da minha associação nada mais é do que uma corrente constante. Ela é a mesma em todos os resistores. Então, a primeira característica da associação em série de resistores é essa. Corrente é igual em todos os resistores que compõem a minha associação. Segunda característica da associação em série está relacionada à diferença de potencial. E notem, galera, cada resistor está associado a uma DDP. Então, aqui na associação em série, a minha DDP total nada mais é do que a soma da diferença de potencial em cada resistor desse. Como eu tenho 3 resistores, eu terei 3 diferenças de potenciais a serem somadas. Pronto, galera, tá aí. Segunda característica da associação em série. Diferença de potencial total é a soma das DDPs em cada resistor. E aí vale lembrar, esses 3 resistores diferentes estarão associados a 3 DDPs diferentes. Se eles forem iguais, as diferenças de potenciais em cada um deles também serão iguais. E aí é importante lembrar da primeira lei de Ohm. Olha para cá, a equação da primeira lei de Ohm nos diz, ou melhor, nos dá essa relação. Nos diz que a resistência é a razão entre a diferença de potencial e a corrente. Galera, o que nós sabemos daqui? Sabemos que a corrente é constante. Bom, se a corrente é constante, eu posso fazer isso. Galera, o que nós temos? Se a corrente é constante, resistência e diferença de potencial são grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer que quanto maior é minha resistência, maior é a minha diferença de potencial. Então, olhando para esses 3 resistores, se o resistor 2 apresenta a maior resistência da minha associação, ele estará associado à maior diferença de potencial da minha associação. Tudo bem? A terceira característica da associação em série que eu quero chamar a atenção é no que diz respeito ao resistor equivalente. O que é isso? Observem. Antes eu tinha uma associação de 3 resistores em série. Agora eu tenho apenas um resistor. Esse resistor é dito resistor equivalente. Por que resistor equivalente? Porque eu posso substituir toda a minha associação por esse resistor. Professor, como calcular o resistor equivalente? Simples, pessoal. Bem tranquilo. Olha para cá. Na associação em série, vou fazer aqui embaixo, tá? Na associação em série de resistores, o meu resistor equivalente, ou a minha resistência equivalente, nada mais é do que a soma das minhas resistências que compõem a minha associação. No caso, eu tenho 3 resistores, então eu somarei as 3 resistências. Tudo bem? Tá aí. Essas são as características da minha associação em série de resistores. Corrente elétrica que passa pela minha associação é constante. A diferença de potencial total é a soma de cada DDP associada a cada resistor. E a resistência equivalente nada mais é do que a soma algébrica
das minhas resistências. Tudo bem? Ah, professor, mas e se essas resistências forem iguais? Simples. E aí entendam, se as resistências forem iguais, eu posso utilizar essa equação sem problema, ou também eu posso usar essa. Ó. Então observe, se, vou chamar, como eu tenho no desenho 3 resistores desenhados, eu vou chamar R1, eu vou dizer que R1 é igual a R2 e é igual a R3. Então perceba, eu tenho 3 resistores iguais. Como eu poderia encontrar a resistência equivalente dessa associação? Simples, simples, pessoal, de boa. A resistência equivalente dessa associação nada mais é do que o produto da quantidade de resistores pela resistência. Simples assim. Então tá aí. Mas entendam, se os resistores forem iguais, eu posso utilizar essa aqui. Se forem diferentes, também posso utilizar essa daqui. Essa aqui é só uma maneira mais rápida, caso os resistores sejam iguais, dessa. Uma equação mais abreviada dessa. Tudo bem? Agora que sabemos as características da associação em série, vem comigo para eu te explicar as características da associação em paralelo. Mas antes de falar da associação em paralelo, já ia esquecendo, galera, já ia esquecendo. Uma desvantagem desse tipo de associação é que quando um desses resistores queima, todos os outros deixam de funcionar. E aí entendam, os outros não vão ser queimados, eles só deixarão de funcionar, pois a corrente elétrica, ou melhor, pois o caminho da corrente elétrica será interrompido. Tudo bem? Outra coisa, resistência equivalente, olha para cá. A resistência equivalente na associação em série, é sempre maior que a maior resistência da minha associação. Então, por exemplo, se eu tenho uma associação de 3 resistores, um é 2, um é 3 e o outro é 4 ohms, a resistência equivalente sempre será maior do que o maior resistor presente nessa associação. Tudo bem? Agora sim, vamos para a associação em paralelo. Aqui na associação em paralelo, precisamos conhecer as características para definir esse tipo de associação. E assim como na associação em série, vamos começar definindo as características com a corrente elétrica. Então percebam que a corrente elétrica, olhem, notem o desenho, a corrente elétrica chega nesse ponto, e nesse ponto ela se divide em outras 3 correntes, I1, I2 e I3. Galera, esse ponto bem aqui ele é chamado de nó. O que é que o nó faz? O nó ele divide a corrente. A corrente que chega no nó vai ser dividida. Mas atenção, a quantidade de corrente que chega em um nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Exemplo, imagina que essa corrente aqui vale 9 amperes. Se esses resistores forem iguais, eu terei 9 amperes dividido em 3 partes. 3, 3 e 3. Então, a quantidade de corrente que chega é igual ao somatório da quantidade de corrente que sai do nó. Tudo bem? Então, pronto. Ao chegar nesse ponto, as correntes irão ser somadas. E aí ela vai voltar ao seu valor anterior. Tudo bem? Mas notem aqui. Qual é a característica da associação em paralelo para corrente? Galera, notem aí. A corrente elétrica total nada mais é do que a soma das correntes em cada um desses resistores. Simples. Então a primeira característica é essa. Corrente total é igual à corrente que passa no resistor 1, mais a corrente que passa no resistor 2, mais a corrente que passa no resistor 3. Lembrando, se esses resistores forem iguais, essas correntes também serão iguais. Mas encontrarei a corrente total da mesma maneira, somando cada corrente. Tudo bem? Segunda característica aqui da associação em paralelo. Talvez a característica principal ou fundamental dessa associação está relacionada à nossa diferença de potencial. Bom, vamos lá. Na associação em série de resistores, vimos que cada resistor está associado a uma diferença de potencial. E a diferença de potencial total é a soma de cada uma dessas DDPs.
Aqui não, galera. Aqui vai ser diferente. Aqui, os resistores irão possuir a mesma DDP. Irão possuir a mesma diferença de potencial. Então eu posso dizer que nesse caso, na associação de resistores em paralelo, a minha DDP é constante. Então eu tenho que a DDP total é a DDP no resistor 1, que é igual a DDP no resistor 2, que é igual a DDP no resistor 3. Pronto. Diferença de potencial para o circuito em paralelo será constante. Tudo bem? Terceira característica para cá, está associado ao resistor equivalente. Percebam, novamente temos um resistor equivalente. Mas aqui vai ser um pouquinho diferente, galera. Se liguem, ó. Eu vou ter alguns casos. Por exemplo, eu tenho 3 resistores. E esses 3 resistores são iguais. Como encontrar a resistência equivalente? Via de regra, eu posso encontrar a resistência equivalente dessa maneira. A resistência equivalente sempre será, ou melhor, o inverso da resistência equivalente sempre será o inverso da soma das resistências que estão associadas. Tudo bem? Essa aqui a gente pode dizer que é a regra geral. Então, dessa maneira aqui, eu posso encontrar qualquer tipo de resistência. O inverso, qualquer tipo de resistência que esteja em paralelo. Novamente, o inverso da resistência equivalente é dado pela soma algébrica dos inversos de todas as resistências que compõem a minha associação. Show de bola? Porém, e aí calma, atenção, porém, surgem algumas perguntas. Há algumas maneiras de resolver isso aqui de forma mais rápida. Por exemplo, se eu tiver, professor, N resistores iguais, se a minha associação em paralelo for composta de N resistores idênticos, como fazemos? Simples. Então, olha para cá, ó. Eu vou colocar para resistores iguais como encontraremos a resistência equivalente? Simples, galera, simples. Olha para cá. Para resistores iguais, a minha resistência equivalente nada mais vai ser do que a resistência da minha associação dividido por N, sendo N a quantidade de resistores. Então olha para cá. Se numa associação em paralelo eu tenho 3 resistores, 5 ohms, 5 ohms e 5 ohms. Os 3 resistores são idênticos. Como eu encontro a resistência equivalente dessa associação? Simples. Eu pego o valor da resistência, já que ela é igual, e divido pela quantidade de resistores. Como a minha resistência aqui é 5, coloco 5 e divido por 3. Simples assim. Tudo bem? Então tá aí, ó. Para resistores iguais, eu vou ter essa relação. Pego a resistência e divido pela quantidade de resistores. Tudo bem? Ah, professor, mas se eu quiser usar essa daqui? Pode. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado. Só que é aquilo que eu disse. Essa aqui, saber disso, facilita a nossa vida na hora de encontrar a resistência equivalente. Tudo bem? Uma segunda dica é para um circuito, uma associação de apenas 2 resistores. Para 2, eu vou colocar aqui, ó, para 2 resistores. Como encontrar a resistência equivalente se no meu circuito só tem 2 resistores, tio? Posso usar isso aqui? Pode, vai fundo, vai lá, usa lá. Mas você pode ter menos trabalho se fizer assim, ó. Quando eu tenho 2 resistores, eu posso encontrar a resistência equivalente fazendo o produto desses resistores pela soma desses resistores. Sim, vocês podem, se eu tenho 2 resistores, vocês podem fazer o produto entre eles e dividir pela soma entre eles. Tudo bem? Galera, pronto.
Saber disso aqui já vai facilitar demais a vida de vocês na hora de resolver questões sobre associações em série e em paralelo. Tudo bem? Galera, 3 observações. Primeira, na associação em paralelo, a minha maior resistência, ou melhor, na minha maior resistência, vai passar a menor corrente. E aí, basta lembrar da primeira lei de Ohm. Ok? Lembrando, aqui na associação em paralelo, nós temos que a DDP é constante. A DDP é igual para todos os resistores. Então, temos 2 grandezas inversamente proporcionais. Temos a resistência e a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. É bom lembrar disso. Segunda coisa, vantagem desse circuito. Se um resistor deixa de funcionar, os outros mantêm o seu funcionamento normalmente. Ok? Terceira coisa, está associada aqui, ó, a resistência equivalente. Na associação em paralelo, a resistência equivalente sempre, guardem aí o que eu estou dizendo, sempre é menor que a menor resistência do meu circuito. Tudo bem? Então, vejam, galera, anotem até. Na associação de resistores em paralelo, a minha resistência equivalente sempre será menor que a menor resistência presente no meu circuito ou na minha associação. Pronto, galera. Vocês já sabem todas as características da associação de resistores em série e da associação de resistores em paralelo. Tá tudo aí. Espero que tenham gostado. Perguntas, sugestões, dúvidas, deixem nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele like maroto e de compartilhar esse vídeo com a galerinha aí que vocês conhecem. Valeu e até a próxima.